meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Já já a gente vai ter a partida entre Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, diretamente do estádio Mané Garrincha, às 11 horas da manhã. Eu tô gravando esse vídeo aqui 5 horas da manhã, porque o jogo hoje é de manhã, tem dia da irmã, correria, então estamos aqui madrugando já para trazer as informações e notícias do Flamengo para vocês, beleza? Vamos estar comentando aí provável escalação do Flamengo, vamos estar conversando aí sobre arbitragem, vamos estar repercutindo, comentando sobre o jogo, vamos estar falando sobre uma nova declaração polêmica aí que o Jorge Jesus teria dito, né? Teria dito. Vamos conversar sobre isso e várias outras situações, então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, tá? Aciona o sininho da notificação, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like. Se inscreveu? Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, rapaziada. E vamos comentar também sobre a posição do Flamengo em relação ao Jorge Jesus, hein? Beleza? O negócio é o seguinte, gente, deixa eu conversar um negócio com vocês. Que bom que o Atlético Mineiro perdeu pro América Mineiro, né? Parece que tiraram os pênaltis do Galo. O Galo simplesmente não consegue mais ganhar jogo. Tá desesperado, não consegue mais ganhar jogo de jeito nenhum, né? Perdeu pro Coelho, perdeu pro Mecão, 2-1 América Mineiro, show de bola, todos nós rubro-negros gostamos demais, só aguardo que o Flamengo vença esse jogo de hoje contra o Botafogo aí para somar pontos importantes na briga pelo título, tendo em vista que o Atlético Mineiro é um rival direto do Flamengo pelo título, então tropeço do rival, o Flamengo precisa vencer se quiser almejar as primeiras posições do Campeonato Carioca. E aí o Hulk é um chorão, Hulk. Você é um chorão, Hulk. Tá aqui, ó. Repórter do Premier informa que Hulk saiu de campo muito irritado com a arbitragem após Atlético Mineiro e América Mineiro. E chegou o repórter lá para perguntar pro Hulk, ele entrevista o árbitro. É um chorão. A mão do cara tava aqui atrás, cara. Aí a bola bate aqui no cotovelo do cara com a mão atrás, ele reclamando, dizendo que, porque foi pênalti o quê, Hulk? Para de chororô, daqui a pouco aparece o seu Rodrigo Caetano dando xilique aí. Com a arbitragem, porque a arbitragem é isso, a arbitragem aqui não foi nada, perderam em campo, perderam na bola. Se fosse depender de arbitragem, o América Mineiro já tinha que ter vencido vocês lá no Campeonato da Libertadores. Que não estava impedido, mas na fase de grupos não tem um VAR. E aí o América Mineiro soltou até um tweet lá, né, debochando da cara do Atlético, escrevendo, com o VAR ficou assim, 2-1 Mecão. E é verdade. E os caras estão na razão dele, né? Bom, já zombamos aí do nosso rival, já comemoramos a derrota deles, fiquei secando o Atlético, eu seco todo mundo, tá? Eu não vejo só jogo do Flamengo, não. 2-1 América Mineiro, vi o jogo do Vasco também, sei que é o Vasco lá, mas não teve jeito, vencer o jogo do CSA e o jogo da Série B, beleza? Vamos lá, rapaziada, gol do Gabriel Peck, mas vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, ó, Raíssa Simplício, informação importante para esse jogo de hoje, tá? Podemos ter uma volta impactante para esse jogo contra o Botafogo, vamos lá. Rodrigo Caio foi relacionado e tem condições físicas de entrar em campo, no caso hoje, né, contra a equipe do Botafogo, tá? Tem condições, se for opção do senhor Paulo Souza, o Rodrigo Caio pode ir a campo e, na minha opinião, a gente pode ter presente ali o trio de zaga mais forte que o Flamengo pode ter, que é Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo, seria a zaga ideal. Tem o Fabrício Bruno aí ainda que corre por fora, que quando estava jogando jogou demais, estava jogando muito, infelizmente teve essa situação da lesão, deu um chute no tornozelo do Manuel, mas acho que a zaga ideal do Flamengo é essa. Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. Se quiser jogar com 3 zagueiros, sensacional. Se for jogar com 2, a gente tem 2 zagaças aí, com Davi Luiz e Pablo, ou Davi Luiz e Rodrigo Caio e Pablo, ou você pode botar Fabrício Bruno e Davi Luiz. 2 defesas aí sensacionais
de zagueiro, o Flamengo como é que eu posso dizer? De zagueiro o Flamengo não vai perder, né? Não vai faltar zagueiro, vai sobrar zagueiro na realidade, né? Apesar das lesões, né? Atacando o Flamengo cada vez mais. O Pablo, né, sentiu contra a equipe lá do Tajeres, mas está relacionado, está nesse jogo também, tá? Só para contextualizar aí para vocês. Vamos lá, gente. Vamos estar comentando informações pré-jogo, informações de transmissão. Esse jogo vai ser transmitido pelo PFC, tá? Pelo Premier Futebol Clube, tá? Não vai passar na Globo, até porque o jogo da Globo é o do Fluminense contra a equipe do Palmeiras, tá? O Flamengo tem uma necessidade enorme de vencer esse jogo, não só vencer, convencer, claro, vencer sempre está em primeiro lugar, mas precisa desempenhar um bom papel para que nós, torcedores do Flamengo, né, meus amigos, criamos, para que a gente crie esperanças para o futuro, né? Quando o Flamengo for avançando na Libertadores, pegar um River, pegar um Palmeiras, pegar um Estudiantes que está jogando demais, eu tenho acompanhado os jogos do Estudiantes, sobretudo na Copa Libertadores da América. O Estudiantes é um time que está muito forte nessa Libertadores, então o Flamengo precisa evoluir para enfrentar esses times. E por isso que eu quero desempenho, vitória com desempenho do Flamengo, mas principalmente, claro, a vitória, principalmente por conta do tropeço da equipe do Atlético Mineiro. Mas vamos lá, gente. Vamos estar comentando a escalação, provável escalação, tá, gente? Eu não tô cravando, não tô assinando nada aqui, ó. O time do Flamengo vai jogar desse jeito. Deixa eu abrir o caderninho da Sportbet.io. É desse jeito aqui o time do Flamengo. Não, não é isso, tá? Provável time do Flamengo. Vamos lá, gente. Hugo Souza no gol. Vai lembrar que o Santos e o Hugo Souza estão revezando Copas e Campeonato Brasileiro, tá? O Santos joga as Copas, Libertadores, Copa do Brasil, e o Hugo joga o Campeonato de ponto corrido. Hugo no gol. Zaga deve ser formada por Felipe Luiz, Davi Luiz e Pablo. Pedrão, cadê o Rodrigo Caio? Você não falou? Tá relacionado. Vai estar no banco de reserva. Depende do Paulo Souza. Vamos ver o que o Paulo Souza vai aprontar. Se vai botar. Depende dele. Dupla de volantes, o Arão e João Gomes. Espero eu que o Arão não seja necessário que ele recue para a zaga, até porque a gente vai ter um zagueiro no banco, vai ter a presença do Rodrigo Caio no banco, né? Tem que jogar de volante o Ilharão, né? Já visto o gol contra que ele fez no último jogo. Aberto pelas alas, Bruno Henrique de um lado, Isla do outro, jogando na meiuca ali, Jorge André Arrascaeta, nosso monstro, nosso craque, com o Everton Ribeiro, que está recuperando um bom futebol, e mais à frente, Gabriel ou Gabigol. Pedro teve problema na virilha, foi feito exame de imagem, não constatou nada, tá tudo certo com ele, porém foi poupado, foi preservado e não vai para esse jogo contra a equipe do Botafogo. Então só recapitulando a escalação do Flamengo. Hugo Souza, Felipe Luiz, Davi Luiz, Pablo, William Arão, João Gomes, Bruno Henrique, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, o Gabriel, o nosso artilheiro. Essa deve ser a provável escalação para o confronto de hoje contra a equipe do Botafogo. Vamos dar uma passadinha rápida aqui pela escalação do Botafogo, bem rapidinho. Gatito, Saravia, Canu, Cuesta, Daniel Borges, Oyama, Patrick de Paula, Chay, Gustavo Sauer, Vitor Sá e Erisson. Gente, não é um time formado por craques, como acha a torcida do Botafogo, e tá achando que porque o Botafogo já é o campeão brasileiro, porque agora é milionário. Não, mas tem que ser respeitado esse time aqui. O Gatito é um bom goleiro, o Saravia é um bom lateral direito, que estava no Internacional argentino, tá? O Vitor Cuesta e o Canu são uma boa dupla de zaga. Daniel Borges eu não conheço muito, Luiz Oyama também não conheço muito. Patrick de Paula é um bom jogador, revelado pelo Palmeiras. O Chay foi bem na Série B, mas na Série A não tem se destacado. Esse Gustavo Sauer estava lá fora também, não sei quem é. O Vitor Sá, eu vi alguns jogos do Botafogo e tem um destaque para esse Vitor Sá aqui. E o Erisson, que é o tal lá do touro bandido, o tal do touro lá que faz o gol, ele faz comemoração de touro lá, chutando a bandeirinha. É perigoso também, então o Flamengo tem que estar atento. O Luiz Castro é um português, é um bom treinador, então tem que estar atento a essas peças do Botafogo aí para não dar mole. Vão pra dentro do Botafogo, vão vencer o Botafogo, hein? Beleza? Vamos lá, gente. Deixa eu comentar com vocês os desfalques do Flamengo, né? Acabei esquecendo de comentar os desfalques do Flamengo aí com vocês.
que de fato nem no banco de reserva estarão. Matheus França, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Mateuzinho, Pedro e Santos são desfalques no Flamengo. O que mais preocupa desses aqui é o Matheus França, que teve uma fratura na tíbula, passou por um procedimento cirúrgico, em breve está de volta. O Fabrício Bruno teve um trauma no pé esquerdo. Gustavo Henrique se recupera de lesão de quadríceps com trabalho na academia e no campo. Vitinho se recupera de uma lesão na coxa com trabalho na academia e no campo. Mateuzinho está poupado, tá? Ele já está liberado pelo departamento médico, já pode voltar, mas foi poupado desse jogo. E o Pedro está sentindo dores no adutor da coxa, na velha virilha, né? Foi feito exame de imagem, não constatou nenhuma lesão. E o Santos teve uma lesão de quadríceps, né? Inacreditável essa situação que vive, né, o Santos, até porque no Atlético Paranaense ele não sofreu nenhuma lesão, veio pro Flamengo lesionado, né? Uma coisa assim de louco. Pendurados, Gabigol, João Gomes e Marinho, caso algum desses três jogadores tomem o terceiro cartão amarelo, estarão de fora do confronto contra a equipe do Ceará, lá no Ceará, tá, meus amigos? Confronto esse que deve acontecer aí no meio de semana. Só deixa eu confirmar aqui se vai acontecer no meio de semana. Vai ver, eu tô falando... Não vai acontecer no meio de semana, até porque no meio de semana o jogo contra o Altos, tá? Lá em Volta Redonda, dia 11, 7h30 da noite, quarta-feira. E aí no sábado, no próximo final de semana, no sábado, 4h30 da tarde, provavelmente transmissão do Premier, Flamengo e Ceará se enfrentam, ou o Sport TV, vamos ver o que vão decidir. Ceará e Flamengo, tô falando Ceará e Flamengo, que o manda do Ceará se enfrentam lá em Fortaleza, beleza? Vamos lá, gente, deixa eu estar comentando sobre a arbitragem, tá? Se eu não me engano é o Anderson Daronco, o Anderson Daronco, quem apita o jogo é o Anderson Daronco, bandeirinha número 1, Bruno Bosquilha da FIFA, assistente número 1, Rafael da Silva Alves, árbitro Daniel Nobre Bins e quarto árbitro, Rodrigo Batista Raposo. Eu só espero que o Anderson Daronco use uma lente de contato, use um óculos, para que não deixe passar uma mão absurda que passou do Nathan Silva lá com o Atlético Mineiro no confronto da Supercopa do Brasil. Enfim, tô nem aí mais para aquele confronto, mas só peço isso ao Daronco, tá? Que ele não deixe passar esses lances capitais a favor do Flamengo e contra o Flamengo também. Não quero que favoreça o Flamengo, quero uma arbitragem justa e que dê tudo certo e que o Mengão leve essa vitória, tá? Vamos lá, gente, já comentamos o vídeo pré-jogo, vamos voltar ao bate-papo aí do Mister Jorge Jesus, que é o seguinte: sai uma matéria aí no Coluna do Flamengo, site que eu respeito bastante, inclusive às vezes tiro notícias lá do Coluna do Flamengo, apuro algumas situações. Sai uma matéria dizendo que o Jorge Jesus teria dito que derrubaria o técnico do Flamengo, o técnico Paulo Souza. Olha, com todo respeito ao Coluna do Flamengo, com todo respeito à pessoa que soltou essa matéria, eu não acredito que o Mister Jorge Jesus tenha dito esse tipo de coisa. O Pedro Vieira, ele lançou um tweet aqui falando o seguinte: o Pedro Vieira é um português, ele acompanha o Flamengo, tá? Ele torce para o Futebol Clube Porto, lá em Portugal, e ele comentou o seguinte: eu não consigo imaginar o Jorge Jesus falando a expressão derrubar o técnico. Essa expressão é muito brasileira para ter saído da boca do JJ, mesmo que ele tenha estado algum tempo no Brasil. Cara, eu sinceramente também não acredito, tá? Respeito a pessoa que apurou, não quero desmentir ninguém, até porque eu não deu prova para isso, mas não acredito que ele tenha dito esse tipo de coisa, até porque ele deu uma entrevista no Bem Amigos num tom muito mais amistoso do que aquelas situações que foram reveladas pelo Renato Maurício Prado. Tá aqui, ó, em entrevista ao Bem Amigo, Jorge Jesus falou sobre o possível retorno ao Flamengo. É uma pergunta muito complicada do ponto de vista profissional e ético. Aquilo que mais quero é que o Flamengo ganhe os objetivos que merece ter e eu vou seguir a minha carreira. Posso ser treinador do Flamengo daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos? Agora sou um treinador livre. Posso escolher quem eu quiser. Daqui a 1 mês ou 2, se calhar, eu já não sou um treinador livre. Que, na minha cabeça, está voltar a vir ao Brasil a treinar. É porque ele fala na língua lá de Portugal, meio que embolei aqui lendo. Mas é a língua lá de Portugal, que é a mesma que a nossa, mas algumas situações, né, de palavras
são diferentes, tá? Entendam, por favor, né? O que acontece é o seguinte, ele disse que sim, está na cabeça dele voltar ao Brasil para treinar alguém, mas no momento quem está tentando a contratação do Jorge Jesus, não é segredo para ninguém, é o Fenerbahçe. Então assim, você vê aqui que é um tom muito mais amistoso do Jorge Jesus, ele fala em ética, ele fala... Enfim, ele não fala que quer derrubar o técnico, ele não fala que o trabalho do Paulo Sousa é muito ruim, que ele quer ser técnico do Flamengo. Ele sonha um dia em ser técnico do Flamengo, no entanto, também não vai ficar atacando o técnico. E aí, segundo o Fred Gomes, está aqui, ó, abordamos Marcos Braz aqui no Hotel do Flamengo sobre Jorge Jesus, mas ele explicou que não falará no momento porque ele quer ouvir todas as entrevistas que o Jorge Jesus deu para se pronunciar. Braz quer assistir primeiramente ao que Jorge Jesus falará ao Bem Amigos, para depois comentar cada um dos tópicos abordados pelo português. Ele, aliás, disse não saber se outras declarações do treinador não surgirão ao longo da semana. Tá falando aí o Marcos Braz, para mim tá certo, Marcos Braz, né? A gente critica bastante, mas tá certo. Deixa sair a entrevista do Bem Amigos para ver o que de fato ele diz nessa entrevista. E aí para depois tecer julgamentos, para não ficar sendo injusto com o Jorge Jesus chamando ele de antiético, né? Então o Braz, tanto o Braz quanto o Flamengo devem se pronunciar após esse episódio ao ar. A Globo, né? O Grupo Globo soltou alguns trechos dessa situação, mas ainda não é algo completo. Certamente ele falou muito mais coisa nesse programa. Vamos aguardar ele ao ar, deve ir ao ar na segunda-feira no Bem Amigos. Meus amigos, vocês sabiam que eu tenho um canal 2? Pois é, o canal Pedrão Oficial, meus amigos. Só digitar no YouTube, Pedrão Oficial, vou deixar um comentário fixado. Me segue lá, se inscreve lá que é importante. Eu posto alguns cortes lá, coletiva, comento algumas situações. Me segue no Instagram, Mengão.melhor. Se inscreve no canal, não esquece, aciona o sino e amassa o like, beleza? Beijão pra todos vocês, valeu galera. Saudações brunegras.